O ano é 2020 e ainda tem gente que faz piada com a aparência das outras. A gente é melhor do que isso, né? Depois da vinheta você vai entender por quê. Chá dos 5 no ar e hoje com mais um tema urgente a ser falado, gordofobia. De modo geral, o termo define preconceito contra pessoas gordas, que existe, machuca e exclui. Por isso, a gente precisa falar disso. Quem enriquece o nosso papo e o nosso debate hoje é a poderosíssima Regina Scazzitti, drag queen gorda, atriz, radialista, dançarina e cantora. E além disso, ela já deu o ar da graça no nosso chá de inspiração. E hoje é oficialmente o nosso 5º sabor do chá. Regina, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda! Eu estou maravilhosa no meio de 4 boys. Tô amando isso. Muito obrigada pelo convite. Adoramos. Gente, eu já vou começar assim, você sabe que eu já gosto de começar papum. Pé no peito. Eu acho que a gente já pode começar perguntando como fazer para se empoderar diante da gordofobia. E a palavra é sua, Regina. Ai, meus amores, primeiramente você que está em casa, muito obrigada. É super importante a gente entender que esse processo de empoderamento, ele não é do dia para a noite. Você precisa ter uma representatividade. Você precisa ver pessoas se amando, pessoas se admirando, pessoas construindo uma carreira para você falar, opa, comigo também pode ser assim. Então, o empoderamento, ele vem a partir do momento que eu também vejo parte também do outro, para quem eu olho. Então, esse empoderamento chegou até mim vendo pessoas gordas na televisão, participando de programas no qual eu ganhei, como, por exemplo, no Legendários, como o gordinho mais leve do Brasil. Então, isso foi me trazendo uma percepção de que o meu corpo, ele tá ótimo, não tem um problema com ele. Ele me nutre, eu posso dançar, eu posso me exercitar, eu faço o meu trabalho e não tem um problema algum. E isso foi me empoderando de uma certa forma. E aí é todo um processo. Começa na representatividade para depois chegar no empoderamento. E tem um papel nessa questão do... A gente já falou várias vezes sobre a questão das drag queens, né? Me parece, me corrija se eu estiver errado, mas a questão do empoderamento, né, e da aceitação, ela é muito importante também para o papel da drag. Isso foi importante para você? Interferiu no seu jeito de se montar e nas suas performances? Muito. Até porque é colocado para nós que temos o corpo gordo como o papel do caricato. Então, para eu ser uma drag queen, eu deveria ser caricata. A forma como eu estou hoje aqui, ó, que o Márcio Merig me deixou belíssima, isso já era um afrontamento, porque a drag não, peraí. Se você quer ter um lugar na noite drag, você precisa ser caricata. Ou seja, eu tinha que servir de escada para que a pessoa pudesse rir do meu peso, entrar em cena caindo. Tudo bem que eu faço isso, porque eu sou estabanada, né? Já é o meu natural. Mas entrar comendo, sabe esses estereótipos? Era assim que eu poderia estar no lugar que eu estou hoje. Mas pelo fato de ter nascido numa casa, que eu falo que a gambiarra foi meu berço, e sempre não tem como falar da minha história de vida, minha história profissional, sem falar do meu berço, que foi a festa gambiarra. Eles me deixaram à vontade. E lá eu pude fazer a bonita, a caricata, até porque eu sou artista. Então, quando eu decidi ser artista, a gente dá vida a tudo. Então, eu fui experimentando esse lugar. E quando as pessoas falavam, olha, se você quiser dar um passo maior, você tem que ir pro lado da caricata, eu falei, ai, meu amor, então não é comigo. Beijos, respeito as manas caricatas. Temos aí a Thalia Bombinha, respeito muito o trabalho dela. A Valentine Drag também, que é o trabalho, mas é a verdade delas, não é a minha verdade, né? Então penso por esse lado que no começo foi complicado por isso. Agora não, agora a gente está se colocando cada vez mais e falando, não, quero dar close de beleza assim, bebê. Eu acho que o empoderamento, falando por mim, ele passa um pouco pela falta de paciência, né? Tem uma hora que tu enche o saco e fala assim, como é cansativo performar, sabe? Tu te cansa das pessoas te criticando, das pessoas te apontando. E aí tu fala assim, quer saber? É muito mais fácil eu peitar tudo isso
do que começar a performar uma persona pra poder, sabe, agradar. Eu acho que ele passa por isso, não achas? Passa, mas também vem da nossa referência. Sim. Porque nenhum de nós, a gente quer ser humilhado, a gente quer ser criticado. A gente não quer isso. Eu, na festa no qual eu disse, eu já jogaram limão em mim, jogaram gelo em mim, já chegaram a gente ficar embaixo olhando com carão assim. O que é, querida? Então, passei por tudo isso. Pude desistir? Poderia ter desistido. Falar, não é pra mim esse lugar. Não aguento mais sair da minha casa para fazer um trabalho e ser recebida dessa forma. Sim. Mas aí, meu amor, vai as experiências que todos nós LGBTQIA+, temos. O que nós mais temos é uma casca firme. Sim. As coisas não nos derrubam mais como antigamente. Hoje falam, ai, viadinho, falou, oi, meu amor. Tudo bem? Viadão. Me respeita. E pra senhora é dona viada. É o tamanho da minha bunda, entendeu? Mas anteriormente, e aí, viadinho, eu já falava. Ai, não pode falar palavrão, desculpa. Falava, ai, gente, que bafo. Então tem esse lugar. Mas você consegue sim colocar a sua verdade se isso também não te aflige mais. Hoje em dia, sofro gordofobia? Sofro. Mas também não me atinge. Quando eu vejo um comentário gordofóbico, eu fico, entendi. Que pena que essa pessoa ainda precisa de mais evolução, precisa entender mais. E nós estamos no século XXI. Eu imaginava que a informação chegaria com mais facilidade para as pessoas. Sim. As pessoas hoje elas são cruéis porque elas querem ser cruéis. Eu posto uma foto no meu perfil, tudo bem que eu não tenho tanto hater no meu perfil. Por exemplo, agora, eu acabei de fazer uma publicidade maravilhosa que me colocou num lugar muito bacana. E ontem, o Catraca Livre me postou uma foto de drag queen. O que eu sofri de gordofobia ali, de homofobia, não está escrito. Aí eu fico pensando, mas o que leva uma pessoa a digitar uma ofensa? Para quê? Sim. Eu poderia ter lido tudo aquilo e falar, peraí, nossa, não, mas eu olhei, eu fiquei com dó das pessoas que estavam fazendo isso. Eu falei, tadinhas. Sim. Porque não me pega mais. Porque esse empoderamento, ele confronta, né? Então, assim, a gente aqui, enquanto da comunidade LGBTQIA+, assim, a gente buscando as nossas vozes, isso confronta. Então, é o que você falou, antigamente a gente olhava, às vezes, um hater. E às vezes você via que a pessoa às vezes estava meio tipo, sei lá, acho que é que eu penso isso. A palavra não é ingênua, mas mais ali dentro da verdade dela, do que ela acreditava. Hoje, não, você fala, é de propósito. Que informação a pessoa tem? É uma escolha de ir te atacar. É uma escolha. É muito complicado. É uma escolha, exatamente isso. É uma escolha. Eu compartilho com você sobre isso. E é uma forma também de tentar nos parar. Aí que eu falo, meu amor, o seu comentário gordofóbico, homofóbico, transfóbico, LGBTfóbico não vai nos parar. A gente tá aqui, bebê, a gente veio pra lacrar, a gente vai continuar lacrando. Se você tem um comentário infeliz, sorry, bebê, porque a gente vai continuar aqui, ó, só crescendo um bombonzinho. Não vai nos parar mais, gente. Sim. Não vai. Exato. Entendeu? Porque fala viadinho, eu falo viadão. Tem um negócio que é muito bacana e que eu costumo fazer, assim, quando existem comentários, né, gordofóbicos, LGBTfóbicos, enfim, fóbicos de forma geral, a minha postura a adotar é fazer a pessoa se envergonhar. Tipo, você se faz de louca, maluca, tipo, eu não entendi o seu comentário. Eu porque e nananã. Você sabe do que você está falando? Isso. Desculpa, eu realmente não entendi. Talvez por isso eu não tenha achado graça. Aí a pessoa vai ficando assim, tipo... E isso eu faço em grupo de WhatsApp, eu faço pessoalmente. Pessoalmente é mais tenso, mas eu já fiz, assim. Mas é o único jeito, porque a pessoa escolhe fazer esse comentário. Sim. Pode acontecer da pessoa fazer comentários que são perpetrados na cultura, que são carregados de racismo, homofobia, enfim. E se a pessoa não teve intenção, ela vai aceitar a correção e tipo, nossa, não tinha pensado nisso. Mas no mais, querido, é isso daí. A gente vai educar ali, ó. Eu já faço a pessoa ter culpa, fala assim... Você sabe que destrói a imagem da pessoa falar isso hoje em dia, né? Você sabe que você tá sendo bem né? Que isso não é mais bem visto, assim, tipo... Pelo menos na nossa roda, isso pega muito mal. Aí a pessoa já fica, meu Deus, sabe? Já começa... Você cancelada. Já jogo pra isso. Mas isso também é um problema, né? O tal do cancelamento. Sim. Porque você tá mudando pra quê? Eu tô mudando porque eu não quero ser cancelada. Não, eu estou mudando porque eu tenho que ser consciente. Então, hoje em dia, as redes sociais acabam sendo uma grande mentira. Porque as pessoas, quando ela tá ali fazendo o stories dela, fala, isso eu não posso falar.
Aí tira o stories, como eu já vi, de... por exemplo, roubou, sumiu alguma coisa. De, você é a mais escurinha. Não posso falar isso nos stories. Aí desliga. A mais... Continuou com a brincadeira. Ou seja, pro público não pode ser visto isso. Mas aqui... Aí você fala, você precisa ainda tratar o seu amigo assim? Mas é que a gente é amigo, a gente tem essa liberdade. Será mesmo que o seu amigo sente a vontade? Porque várias vezes eu passava uma coisa sobre o meu corpo e ficava assim, E a gente que tá nesse lugar, a gente fala, eu não quero falar, porque vai falar que é mimimi. Então, a gente eu não tenho o menor problema. Agora também não. Eu vou lá e falo. E também tu sabes que o costume de casa vai à praça, né? Uma hora a pessoa vai soltar em público, não adianta. Exato. Já dizia minha avó. Gente, resgatando todo esse empoderamento, vale pontuar que das esculturas da Idade da Pedra Lascada, há mais de 20 mil anos atrás, até as pinturas da era renascentista, dos séculos XIV ao XVI, o corpo feminino era retratado com curvas nada tímidas, mas seios fartos, quadris largos e com a saliência das barrigas muito bem-vindas. Mas os tempos mudaram e com ele a estética feminina associada à beleza. Como? Quando? Onde? Quem responde isso pra gente é a nossa sexóloga e psicóloga Bárbara Menezes. Rodou. Oi, pessoal. Oi, meninos. Pois é, os conceitos de beleza foram mudando muito ao longo do tempo. Na antiguidade, por exemplo, na Grécia Antiga, os padrões de beleza eram relacionados aos conceitos de saúde. Saúde para os homens eram corpos musculosos, estava relacionado à virilidade. Para as mulheres, tinha que ter uma harmonia, uma proporção entre os corpos femininos. Então os seios eram fartos, os quadris largos, as barrigas proeminentes. Quadris largos significavam fertilidade. Na Idade Média, por volta do século V ao século XIV, passou-se por um desapego da beleza, porque segundo a Igreja Católica na época, e ainda hoje, a vaidade é considerada um pecado. A saúde nesse período significava pessoas bem alimentadas. Essa ideia era devido também às doenças da época. As pessoas adoeciam e emagreciam demais. Então, quando as pessoas tinham corpos mais robustos, corpos em sobrepeso, corpos obesos, isso era sinal de saúde. Essa foi a pior época, pessoal, relacionada a hábitos de higiene pessoal. Porque na época tomar banho era considerado prejudicial à saúde, porque isso tirava a proteção natural dos corpos. Difícil viver nessa época, né? Não dá nem para imaginar. Já no renascentismo, por volta do século XIV ao século XVI, a beleza volta a ser celebrada. Os corpos eram voluptuosos, as curvas eram valorizadas. E as curvas voltaram a ser sinal de fertilidade nos corpos femininos. Já na Idade Moderna, por volta mais ou menos do século XVIII, começaram a fazer sucesso as roupas com espartilho, que delineavam mais a cintura, ressaltavam os seios, deixando os seios mais volumosos. E aí começou muito forte nessa época um movimento de tendências de moda, ditando o que era bonito, ditando o que era padrão, quais eram os estilos aceitáveis, recomendáveis, qual era o estilo padrão. Na Idade Contemporânea, com o surgimento do cinema, os padrões de beleza viraram padrões de beleza de Hollywood, e aí começou-se a ditar regras mais fortemente. Os desfiles eram mulheres magérrimas, e essas mulheres magérrimas começaram a fazer mais sucesso. Para os homens se mantém a cobrança dos músculos. Um corpo musculoso é um corpo viril, é um corpo belo, é um corpo atraente, segundo a moda. Entramos num processo muito sério de globalização e de massificação, o que foi muito ruim nesse processo, porque engessou como um único padrão de beleza. Principalmente para as mulheres essa cobrança é muito grande, porque as mulheres têm a cobrança de um padrão extremamente magro, alto e sem curvas, um padrão mais retilíneo. Qualquer padrão exclui. É muito complicado a gente estabelecer padrões rígidos para seres tão plurais. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, pessoal. Cada um de nós tem sua própria impressão digital e isso nos faz únicos. E a nossa beleza está justamente na diversidade. Esse é o caminho que estamos trilhando hoje em dia. Que os corpos sejam belos, que os corpos sejam valorizados exatamente como eles são.
e que os nossos corpos sejam respeitados justamente nas nossas diversidades, nas nossas diferenças. Então, se ame mais. A sua beleza está justamente por você ser uma pessoa única. Um beijo, meninos, até o próximo. Beijo, Bárbara, beijo. Muito obrigado por... Bárbara, sempre Bárbara. Já vai ser um clássico aqui. Bárbara, sempre Bárbara. Eu queria aproveitar, então, esse gancho que ela trouxe, e algo que eu já falei em outros vídeos, mas é sempre bom deixar claro, principalmente quando a gente conversa com a nossa comunidade, que às vezes não sabe da própria história, né? Ela até comentou ali da questão do corpo musculoso masculino que vinha na Grécia e tudo, mas chegou um período em que esse padrão de beleza masculino que a gente tem hoje, ele está relacionado ao HIV/AIDS. E as pessoas não sabem disso. Eu sempre falo, você acha que não tem nada a ver com a história? Tem sim, querida. Que é justamente aquilo que ela comentou da questão da saúde. Na década de 80, a gente tem atletas na academia, e aí o boom da epidemia, principalmente com a questão da AIDS mesmo, e o padrão que trazia a doença naquele período, a população gay masculina, que era a principal atingida, com as que tinham contraído o vírus, para não mostrar que tinham, foram para academia para ficar fortes, não parecer que estavam doentes. As gay magrinhas que não tinham vírus, mas para não achar que elas tinham, foram para academia. Ali a gente tem o surgimento das Barbies, no contexto histórico, e aí a gente tem na década de 90 os homens gays bombando na academia, e o olhar do homem hétero querendo esse corpo também. Então, por isso, o boom de academia a partir dos anos 2000, principalmente. Então, assim, pra gente entender de onde vem esse padrão que a gente tá falando. Que padrão é esse, né? Esse padrão, na verdade, ele sempre existiu, né? Ele se acentuou com isso, mas isso vem lá da arte grega, o que ela falou, ela explicou, mais. Sim, exatamente. Que a musculatura, né? A virilidade masculina que é o lugar do padrão. E o que é assustador é as pessoas pegarem isso, se apropriarem dessa gordofobia como se fosse algo, digamos assim, correto, talvez. Porque você vê gente nesse discurso até hoje, sabe? Tipo assim, nada elas se dão contra, um direito, né? Acho que não é a coisa do correto, mas elas se dão um direito. Exato, nada contra, mas eu não curto gordinhos. Cara, tipo, gente, é sério, eu tô ouvindo vocês e gordofobia é uma coisa que pra mim, assim, é tão ultrapassada que eu não sei nem o que falar, porque pra mim beira o absurdo, sabe? E é terrível a gente ver que ainda hoje, principalmente na comunidade LGBT, que já é uma comunidade marginalizada, que sofre muito preconceito exterior, perpetua isso entre a gente, sabe? Sim. Você fala, cara, você vê gays, lésbicas com questões gordofóbicas, e você fala, como assim? Pelo amor de Deus, é o cúmulo da incoerência, assim. E como implica na questão sexual, né, também. Sim. E aí você limita o seu prazer, porque você cria um visual, como a gente abordou em programas aqui, a questão da pornografia, de como ela vai para esse lugar do corpo e da performance, aí você acredita que é só aquilo que é só daquela maneira, naquela estrutura que você vai sentir prazer, absurdo, né, gente? Exato. Eu tenho 2 momentos, assim, que eu guardo de gordofobia que me atingiu de uma certa forma. Ambos foi no lado emocional. Eu estava numa festa aqui de São Paulo, inclusive hoje eu trabalho nessa festa, que é a The Week. Uhum. Eu sou apaixonado pelo André Almada, ele me dá um espaço maravilhoso de visibilidade. Já? Ele é incrível. Mas antes de conhecer o André, isso foi em 2008. Eu fui à festa e aí tinha os queijos, eu subi. E no que eu subi, 2 pessoas pediram para eu descer. E eu não entendi. Olha aqui como ela acha que ela, né, a Gisele, ela pensou, falou, 2 boys estão querendo, eu vou ver qual que eu vou ficar, né? A minha cabeça era isso, os boys estão me chamando, gente, acho que querem ficar comigo. E aí pediam para eu descer, dar uma olhada, e os corpos que estavam em cima do queijo eram os corpos malhados, os corpos tidos como gostosos, lindos, maravilhosos, ai que tesão. E aí eles pediram para eu descer se eu não tinha vergonha do que eu estava fazendo. Gente. Aquilo me deixou tão assim, eu falei, meu Deus, deixa eu sair daqui. Saí. Eu mais louca ainda fui pra pista principal e vi um cara lá perdido. Eu olhei pra cara dele e eu não sou de fazer amiga na balada. Sou muito tímida pra isso. Mas nesse dia, não sei o que baixou em mim. Falei, vou falar com aquela pessoa ali, porque talvez esteja que nem eu, né, deslocada. Fui chegando perto e ele falou assim, o meu médico me proibiu de comer... Meu médico, como que é? Meu médico me proibiu de comer gordura. E saiu andando.
Eu nem Mana. tinha conseguido falar um boa noite, um boa tarde. Aí eu contei esse episódio pro André na época, porque eu não fui mais na festa. Aí não consegui mais na festa. Lógico. E sabe o que é engraçado? Quer dizer, engraçado, que é pra você pensar. A gente não tem essa noção de que, eu sou gordo, eu tô demais aqui. Quando eu cheguei nesse dia na festa, eu tava tão feliz porque foi uma balada da Week, que era linda, piscina, tudo. E eu cheguei assim, ó, ai que lindo, ai que lindo. Quando eu sofri essas duas gordofobias, eu fiquei assim, olhando pra uma pessoa, falei, gente, olha essa pessoa, olha essa pessoa. Eu comecei a me procurar naquela festa e não tinha ninguém que eu pudesse olhar e me ver. E isso me fez ficar bem ressentida. Aí eu falei, não quero mais vir mais aqui. Sim. Aí eu contei isso pro André depois de um tempo. Aí a gambiarra foi trabalhar na The Week. Comecei a ocupar aquele espaço. E hoje, olha como o mundo dá volta. Hoje eu sou parte do elenco artístico da The Week. Então eu sou a drag gorda que tá lá em cima do palco falando pras gays, e aí, Brasil? E... É engraçado como a vida dá uma reviravolta, sim, mas nesses lugares eu fiquei muito perplexa com tudo que tinha acontecido. Uma necessidade pesado, né? Eu te digo que, assim, eu vou a The Week há anos, né? Desde que eu entrei na G Magazine. Há 10 anos eu frequento. E eu te digo que eu sinto por parte do André, durante todos esses anos, um enorme esforço para trazer a diversidade para dentro da casa, entendeu? Eu acompanho o trabalho de perto, então eu vejo isso de trazer pessoas pretas, pessoas gordas, entendeu? Ele tem discursos sobre isso. Então, assim, para quebrar realmente todo esse estereótipo que existe, tenho amigos que nunca foram na The Week, não sei, porque lá só é gente malhada. Eu falo, não é só gente malhada. Então, isso aconteceu contigo. Aconteceu lá, mas poderia acontecer em qualquer lugar. Exato. Porque as pessoas escrotas estão espalhadas mundo afora. Sim. Entendeu? Foi uma coisa pontual. É que aquela necessidade básica de virar opressor. E aí, quando você acha que eu estou num corpo padrão, eu estou num lugar que eu sou o rei, né, dentro de um contexto de perfis, de lugares, a pessoa pira e fala, agora eu vou oprimir alguém. Agora eu... Então, mas você sabe que eu acho que é mais uma... Eu acho que é mais uma válvula de escape da autoinsegurança. Porque assim, quando você conhece muita gente malhada, você começa a prestar atenção que eles, para muita gente de fora, para quem não é malhado, eles estão no padrão, mas para essas pessoas, elas não estão no padrão. Elas sempre têm que chegar a algum lugar a mais. O músculo tem que crescer a mais, a barriga tem que diminuir a mais. Tu entende que é um padrão quase que hipotético, porque a pessoa mesmo, aquela, né, que já tem um corpo malhado, ela não se vê daquele jeito. É insano esse tipo de comportamento. Tanto que aqui em São Paulo a gente tem um número altíssimo de pessoas que se suicidam. E os últimos 4 casos que eu soube, gente, eram pessoas que você olhava e dizia, a vida é perfeita. A pessoa tem um corpo lindo, é bonita de rosto, tem um corpo lindo, que eu digo, dentro dos padrões da sociedade, tá? É bonita de rosto, tem um emprego maravilhoso, era médico, era não sei o quê. Nossa, por que você matou? Tu entende? Então, é muito louco como é controverso tudo isso. Sim. Tem algo que eu acho que a gente precisa trazer, e aproveitando o gancho do que vocês disseram, a gente está falando aqui bastante usando o termo gordofobia, né, que é, de certa forma, autoexplicativo. Porém, eu peguei conceitualmente a explicação no dicionário mesmo, que eu vou resumir porque não precisa, mas a questão fobia basicamente significa aversão. Né, você ter algo, uma situação, ou um cheiro, um gosto, enfim, algo que é aversivo para você. E aí tem a definição de gordo, que é quem tem gordura ou uma quantidade de gordura acima da usual. Já determina aqui exatamente, já coloca na própria definição um mínimo e um máximo, o que está errado. Né? E aí tem outras definições e tal. Porém, a gente está trabalhando aqui com o que a gente chama de neologismo, né? Que é o termo gordofobia é um neologismo, que é um termo novo cunhado para expressar um determinado sentimento ou uma situação, que é o que a gente vem falando aqui. E aí, o que o Marcel comentou é o que a gente costuma sempre trazer a atenção no chá, porque tem essa coisa que a Regina comentou, de tipo, as pessoas aqui no story tá tudo ok, mas aqui nos bastidores faz comentário e tal. Só que a gente nunca,
E Thiago, estou dizendo, não é chá, tá? Mas nunca a gente sabe o quanto uma fala nossa tem efeito sobre o outro. A gente pode imaginar, a gente pode julgar, a gente pode, não, é meu amigo, tá tudo bem. Não interessa a sua relação com essa pessoa. Você pode falar algo que pode, inclusive, ser algo, você não sabe o estado emocional dessa pessoa, a saúde mental dessa pessoa. E ela virar gota d'água, uma situação pequena, que pode levar a situações mais graves. Então, pelo amor de Deus, pense, finja, pelo menos, se você não consegue entender do que a gente está falando. É que me revolta um pouco. Fica com a gente até o final do programa, que a gente separou uma série de expressões maravilhosas para você nunca mais falar. Exato. E são coisas do dia a dia que você vai entender que são essas expressões que fazem a senhora ser o ó. Não só expressões. A gente tem situações... práticas. E que são, assim, completamente desnecessárias. Uma vez eu chamei a atenção de um amigo meu, porque ele virou pro amigo dele, super íntimo, amigos de infância, enfim, e falou assim: nossa, mas você tá muito magro, você tá magro demais, você emagreceu muito. Né? A questão... O inverso da gordofobia, mas que caminha muito junto também, quando a gente começa a comparar e a observar o corpo da outra pessoa. Você coloca um juízo de valor. Você coloca um juízo de valor e julga. E aí, assim, eu virei pra ele e falei assim: então, não faça esse tipo de comentário, nem se a pessoa engordou ou se ela emagreceu, porque a gente não sabe o motivo pelo qual ele emagreceu ou pelo qual ele engordou. A gente não sabe o quanto esse comentário afeta essa pessoa. Exato. E a gente não sabe também o que está passando na cabeça dela, como ela vai receber aquilo. Agora, em tempos, né, de pandemia que a gente está vivendo, muitas pessoas passaram por isso porque não estavam indo para academia, engordaram ou emagreceram demais porque entraram em depressão, com crises de ansiedade, etc. E aí vem aquele amigo que diz assim, amigo da onça, né? Ai, mas olha você, nossa, mas você engordou demais e não sei o quê. Gente, não faz esse tipo de comentário, sabe? Isso é horrível. Sabe isso que é horrível. Um amigo meu recentemente fez um procedimento no rosto e ele já tinha falado, né? Ele quis adotar um monte de coisa de uma vez. E aí ele fez... E um desses procedimentos deixou o rosto dele inchadinho. E entre as escolhas, ele tinha escolhido fazer harmonização facial também, só que ele não tinha feito ainda. Foi alguma coisa que ele aplicou que deixou inchado. Sabe esquilinho quando põe a noz? Sim. Aí ele mandou uma foto. Ele falou: e aí, mana, gostou? Aí eu falei assim: amiga... vai desinchar um pouquinho, né? Assim, tipo, tomando todo o cuidado do mundo, sabe? Ele começou a rir, ele falou: não, bicho, eu sabia. É que é um soro que ficou, que deixa o rosto inchado e tal. E aí mandou para um outro amigo nosso, aí o nosso amigo comentou assim: mana! Tipo, já mandou assim, sabe? Então, para tu ver como o cuidado de como você vai abordar, ele faz muito sentido. E uma coisa que a Regina tava falando aqui, nos bastidores, que eu achei mega interessante, as pessoas se acham no direito de serem gordofóbicas porque elas acham que ser gorda é escolha, né? A pessoa não escolhe ser preta, ela não escolhe ser LGBT, mas gordo, você pode emagrecer, né, gente? Você sofre isso porque você quer. Você tem a escolha de não querer sofrer isso. Então para de mimimi, fecha a boca. É o que a gente mais ouve por aí. É o lance de que na pandemia, o comentário, os memes da internet, todos eram que as pessoas engordaram. Sim. E o gordo está sempre associado como fracasso. As pessoas não querem ser fracassadas. Você não vai ver uma pessoa, um gerente, um diretor de uma grande empresa gordo, porque a imagem gorda é a imagem de fracasso, de pessoa relaxada. Às vezes você é um profissional exemplar, maravilhoso, mas só o fato de você ser gordo, fala, ele não se cuida. Então, isso a gente tem que rever. Eu sei, gente, eu sou uma pessoa que nem eu sempre falo, eu não posso falar por todos os gordes. Cada pessoa tem a sua vivência, eu respeito muitas particularidades. Eu falo pela minha vivência. Eu não romantizo a obesidade. Eu sei como é importante você cuidar da sua saúde. Eu sei que um corpo gordo pode te machucar, pode te colocar em lugares, sabe? Mas a pessoa olhar pra minha cara e já supor que eu tenho uma doença. Eu já escutei assim você está fazendo exame de sangue, você está fazendo seus exames direitinho? Capacitar, né? Ou seja, muito cruel, a pessoa já pergunta se estou fazendo o exame, porque ela não consegue aceitar que eu sou uma pessoa gorda que dança, que abre espacate, que dá o nome na boate. Ela fica, mas como assim, gente? Aí tem aquela coisa, eu sou magra e não faço, mas por que faz? Como se tivesse alguma coisa a ver, como se insano, porque assim, a própria mídia perpetua
a gordura como algo ruim, né? Então você tem aqueles índices de pessoas acima do peso, e aí eles fazem aquelas matérias assim super sensacionalistas, porque não sei quantos % da população está acima do peso. Então, quer dizer, você já começa a colocar na cabeça das pessoas de que ser gordo ou estar acima do peso, de acordo com o que eles estão falando ali, né? É algo ruim. E não é necessariamente ruim. Isso não existe, né? E fora isso, tem o ápice agora, que nós estamos entrando no verão, né? Então, nosso corpo perfeito pro verão. Isso aí vai ser martelado até... Porque depois que acaba o corpo perfeito do verão, né? tem o corpo do carnaval. Sim. Exato. Pós-verão, entendeu? Então, o corpo perfeito pro carnaval. Porque o que não falta, todo mundo se acha a rainha de bateria, né? Que vai desfilar de aquele aro anal. Exato. Entendeu? Eu Então, sempre falo para as pessoas terem mais empatia. Eu sempre falo que a empatia não é o sentir pelo outro. Eu nunca vou saber o que a pessoa ali passa, mas eu tentar me colocar no lugar dela. Por exemplo, a gente que é gorda, até pessoas gordas maiores, elas fazem uma reserva. Você me convida para o seu aniversário. Ai, vamos numa festa. Ai, vamos. Só que você percebeu se o seu amigo ele é um gordo maior, se o ambiente que você escolheu para comemorar o seu aniversário vai ser um ambiente que vai oprimi-lo, a bunda dele vai caber. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu olhei para as cadeiras. Eu falei, será que eu vou cair na cadeira? Será que ela vai me aguentar? A gente sabe, porque o que mais acontece com a gente é a gente cair, é a gente passar essa vergonha, sabe? Sim. Então eu sempre falo isso. Tenha cuidado, cuida do seu amigo, cuida da sua amiga. Vai comemorar o aniversário, você quer incluí-lo na sua festividade, a pessoa dele é aceita ali? É um lugar inclusivo para que ele possa estar ali? Ou será que vai oprimi-lo? Entende? E não é mimimi, gente. A gente que tem um corpo gordo, a gente sabe o que é você passar numa catraca de um ônibus. Não que eu ande de mentira, ando sim, ando bastante, gente. Mas assim, eu já sou... Quando a Marta fez aqueles micro-ônibus lá atrás, falei, pronto, acabou com a minha vida. Porque no ônibus normal, eu já não consigo passar na catraca. Com esse micro-ônibus, e já aconteceu várias vezes para entrar no micro-ônibus, a pessoa, licença. Aí você, licença, você fala, meu amor, eu vou colocar a minha bebezinha na cara da pessoa. Não tem como você dar mais licença, mas para a pessoa, você é um grande estorvo. Ela entra no ônibus, ela vai sentar, você pegou a metade do banco dela, fala lá. Também paguei, também quero sentar. Ela já te julga. Aí eu falo, meu amor, não me julgue, julgue a sua sociedade, que ela não é inclusiva. Faça um ônibus maior, avião. Eu vou ter que pagar sempre 2 passagens. Então, isso porque ainda não sou uma gorda maior, ainda consigo caber em alguns lugares. Mas a gente precisa ter esse olhar. As marcas hoje, eu vou falar uma coisa muito... vou até me movimentar aqui. A gente está na moda. É o que está acontecendo. Gordo está na moda, gordo vende, preto vende, gay vende. As marcas às vezes não têm um cuidado com a gente. Você vê a marca na publicidade, você lá estampando, ai, gente gorda na televisão. Se você for na empresa dessa marca, aí você pergunta, quem é gordo aqui? Eu queria um gerente gordo, um presidente gordo, você tem? Ou seja, você quer aquela história do Stories. Você quer vender uma coisa, mas você não tem essa política dentro da sua empresa. Eu ia falar sobre isso, assim, eu conheço... eu não vou falar o nome da marca, né, porque é uma marca conhecida, mas eu conheço gerente de marketing de uma empresa que cuida de roupas plus size e ela é extremamente magra. E aí você olha e você fala assim, não, né? Tipo, não é a pessoa que tem que ter o olhar, sabe? Cadê a representatividade que tá ali na mídia, mas dentro do lugar onde é feita a roupa? Mas quando você investe no seu funcionário, não. Exatamente. Tá no ganho, mas quando eu tenho que investir, não. Exatamente, vai oprimir. Eu chego numa loja, como já passei por isso, chegar na loja e não tem roupa pra mim. Nem abri a minha boca, a vendedora falou assim, a gente não trabalha com plus size. Aí eu olhei pra cara da vendedora, tudo bem que eu queria comprar roupa pra mim, mas eu olhei pra cara da vendedora e falei assim... Vim roubar. É isso, Ana. É isso. Já não julgo. Então, peraí. Mude. Numa empresa dessa, como você colocou, se eu sou uma pessoa gorda e aí eu vejo que a pessoa é magra, é o lance da representatividade. Eu vou falar, ai meu Deus do céu, eu tô com vergonha de experimentar essa roupa na frente dela. Sabe? Quando você tá nesse lugar de aceitação. Quando você tá no estágio que nem eu já tô, você fala assim, oi, mano, você é magra, né? Me ajuda aqui a fechar. Você tá no outro lugar. Mas você tem que ter esse olhar de
empatia. A marca tem que ter uma empatia. Acho que a nossa sociedade tem que ter essa empatia. A gente tem que trabalhar com a inclusão de uma forma geral, gente. Muito legal isso que você falou, Regina, que é justamente a sua relação. Você falou, eu estou num estágio que hoje já está tudo certo e tal. Isso mostra que a sua relação com o corpo, você já passou por um processo e já está em paz com o seu corpo. E aí a gente, falando em relação, eu preciso dizer que a gente vai mudar essa relação aqui só um pouquinho, a gente vai para o intervalo e aí a gente já volta. Chá do 5 voltando, hoje com Regina Scazzitti, nossa convidada, e o papo é gordofobia. Um dos pontos altos do preconceito é dizer que pessoas gordas não são saudáveis. Como a gente não trabalha com achismo, convidamos a nutricionista Tatiane Bolelli para responder se isso faz sentido ou não. Solta o vídeo aí. Olá, meu nome é Tatiane Bolelli, sou nutricionista e vim conversar um pouquinho com vocês sobre obesidade. A obesidade, primeiramente, é importante dizer que não é falta de vergonha na cara. A obesidade, ela é multifatorial. Ninguém é obeso porque quer. O que quer dizer o multifatorial? Envolve fatores genéticos, envolve fatores ambientais e de estilo de vida e envolve também fatores emocionais. Além disso, na obesidade, o nosso centro que controla fome e saciedade não está funcionando corretamente. Há um quadro de resistência à insulina e uma produção exacerbada de radicais livres, e todos esses fatores contribuem para um quadro de inflamação sistêmica. E quando a gente faz exames de sangue, muitas vezes os exames de sangue não refletem esse quadro de inflamação sistêmica. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que os exames de sangue estão bons, então aquela pessoa obesa está saudável. Não é bem assim e não é tão simples quanto parece, né? A obesidade, ela por si só já é um fator de risco para o aparecimento de algumas doenças e para o agravamento de algumas doenças também. Por exemplo, hipertensão, diabetes, gordura no fígado, alguns tipos de câncer, alguns tipos de distúrbios psicológicos, osteoartrite. E falando do tratamento, o tratamento é sempre multidisciplinar, ou seja, envolve o médico, envolve o educador físico, porque a prática de atividade física é muito importante, envolve o psicólogo, porque os fatores emocionais precisam ser cuidados, precisam ser olhados. Isso é um fator primordial, e envolve o nutricionista. O nutricionista, ele vai trabalhar principalmente nessa melhora da alimentação, trabalhando não só o valor calórico do paciente, mas principalmente trabalhando na qualidade da dieta do paciente, melhorando a qualidade, melhorando o consumo de vegetais, de alimentos ricos em proteína, diminuindo o consumo de ultraprocessados, aumentando a ingestão de água. Então, o trabalho do nutricionista junto com os outros profissionais é muito importante. Tatiane, muito obrigado pela participação aqui e por pontuar essas questões. A gente está falando de todos esses, tentando abordar um pouco de forma ampla as questões de autoestima, as questões psicológicas, as questões, no caso dela, né, como nutricionista. E a gente comentou aqui, né, Regina, antes, estava falando sobre isso, dessa preocupação que tem que ter, que é o que você falou. Eu me cuido, ficar atento, claro, né? Claro, você não pode também... Você tem um corpo. Eu uso o meu corpo como material de trabalho. Eu preciso dele para que eu possa fazer meu trabalho. O meu trabalho exige um salto alto. Tudo bem que às vezes eu boto um tênisinho, mas exige um salto, exige uma produção, exige que eu vá dançar. Então eu preciso ter um preparo para aguentar essa bateria de ir para uma boate. E você e todos, porque eu sempre falo que a gente enfatiza aqui, todo mundo tem que ficar atento, a gente deixa passar muitas questões de saúde. A gente já falou aqui sobre a saúde do homem, por exemplo, como a gente acaba faltando com essa atenção, né? Então, de forma geral, a gente tem que estar atento mesmo. Sim. Gente, o que não falta são exemplos, né, de gordofobia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Regina, o que você citaria assim pra gente que são comuns, digamos assim, né, no dia a dia? Olha, roupa, quando você vai comprar alguma coisa,
você percebe que as pessoas te olham. Olha, não vamos ter o seu número aqui. Hoje a moda plus size tem crescido muito. E antigamente eu me frustrava porque a roupa de gordo era uma roupa tão chinfrinha, gente. Não tinha glamour, rasgadinho, não tinha o rajadinho. Parece que tenta nos cobrir. Então, a todo tempo parece que não, você já é grande, amor. Não vai. Ó, estampado, como eu tô usando, Bi, sai do estampado. Sim. Vai no lisinho. Então, eu tenho visto muito isso. Roupa, piadas de amigos, que às vezes as pessoas acham que ainda são engraçadas. Aí eu falo, você vai fazer body shaming de novo com o meu corpo, ou seja, meu corpo vai ser motivo de vergonha para você brincar comigo. Então, a piadinha que nem eu estudava, fazia teatro musical, e os meus amigos da sala, eu estava na fila e todo mundo, gente, corre, porque embaixo disso tem um Regis. Gente, corre que o Regis já tá na fila, não vai sobrar comida. E tinha uns dois magrinhos lá, que eu não vou expor, que pegava várias comidas assim, guardava para comer depois. Então eles pegavam o lanche deles e o lanche para comer depois. Mas eu era o único gordo da sala. Então se tá acabando a comida, quem é que comeu? Gente. É o gordinho. E aí um dia eu fiquei, ai, tá bom. Ai, tá bom. Aí chegou um dia que eu falei, gente, parou. Eu não quero mais que se façam brincadeira. Ai, Regis, mas é uma brincadeira. Eu falei, gente, não é brincadeira. Vocês me constrangem. Às vezes eu quero comer mais um lanche, mas eu não como porque eu falo lá, vai lá. Aí cada vez que eu levantar, onde você vai, menina? Eu falo, não é da tua conta. Vou comer sim, me deixa. Então, tem esses lugares ainda da brincadeira, que o amigo acha que não está ofendendo. Mas, meu amor, você sabe o quanto da minha vida? Eu tenho 34 anos de vida. Você acha que essa é a primeira vez que eu estou sofrendo essa brincadeira que você está fazendo? Você não tem noção de quantas vezes eu sofri essa brincadeira, que eu já não estou mais satisfeita com isso? Brinca de outra forma, entendeu? Olhe o meu corpo e coloque para cima, não coloque para baixo. Ou não brinca, né? Não brinque. E aplicativos? Porque você quer entrar no aplicativo para dar um beijinho. Aí o que você faz? Você tira a foto do rosto, que é uma coisa que gordo faz. Tira a foto do rosto, é só rosto. Não mostra o corpo, com medo do boy fugir. Entende? Então eu vejo isso também. Você é gordinho? Não, sou gordo. Porque tem essa coisa também de romantizar. Gordinho, fofinho. Não, amor, gordo. A gente tem que começar a aprender que a palavra gordo não é sinônimo de feio, de uma coisa assim. Não é isso. Não é ofensa. Não é ofensa. Eu sou uma pessoa gorda, ele é uma pessoa magra, e é assim que é a vida, entendeu? Então as pessoas têm medo de falar com a gente. Não sei se eu posso falar gordo. Você deve falar gordo. Sim. Somos gordos. Só que somos gordos. E deve falar entendendo que é isso. Porque quando você quer falar achando que não é ofensa. Então, e perguntar também, né, gente? Não custa perguntar? Eu acho que não custa. Sabe, chega na pessoa e fala assim, olha, a gente teve eu trabalho no comitê da diversidade na minha empresa, né? E a gente teve uma webinar que falava sobre preconceito inconsciente e tudo mais. E aí a gente abordou vários tipos de preconceitos, né, inconscientes que as pessoas, que um deles é a gordofobia, né? São os comentários maldosos que as pessoas fazem em ambiente corporativo. E aí alguém comentou lá assim, mas eu vou chamar a pessoa de gorda. E aí eu falei, tá, mas qual é o problema, né? Aonde que tá? Não vou falar que é gordo porque é ofensa. Não, você não sabe se é ofensa. Pergunta pra pessoa se é ofensa. É ofensa chamar de gordo? O que você pensa sobre isso? Porque a pessoa gorda tem que estar preparada também pra... porque tem gente que estar com a cabeça preparada pra receber essa verdade, ela tem que saber se é uma verdade pra ela. Sim. Lembra que eu falei da aceitação, do empoderamento? Não vem do dia pra noite. Se alguém me falasse que eu era gordo lá, eu preferiria gordinho, fofinho. Lá atrás eu preferiria isso. Sim. Então você tem que... Né? Porque... mana, tá bom, desculpa, não quero te ofender. Você tá no seu processo de aceitação e tudo bem. Você vai chegar lá. É por isso que eu falo assim, pergunta, conversa com a pessoa, porque às vezes pode não ser um problema para você, mas pode ser talvez um problema para ela ainda em construção desse trabalho. E aí o comentário que eu ia falar também, entrando nesse assunto de ambiente corporativo, as pessoas pensam que não, mas o ambiente corporativo é muito tóxico, né? Essa é a verdade. E a gordofobia é uma coisa assim extremamente presente ainda e é horrível, porque hoje em dia, as boas empresas, né, as boas companhias, elas têm todo um código de conduta, a política de tratar as pessoas com igualdade, com respeito e tudo mais.
Mas é muito importante a gente discutir esse tipo de assunto dentro do ambiente de trabalho. Porque você não só faz a pessoa entender que ela precisa respeitar o outro, mas ela desconstrói pensamentos. Porque uma coisa é você ter o seu pensamento e respeitar o outro, e outra coisa é você ter uma visão com relação àquilo que te traz o respeito como algo natural. Sim. E não forçado, né? Tipo, não, eu não gosto de gordo, mas eu vou respeitar. Sabe assim? E acho que é muito importante esse diálogo dentro das empresas. Mas tu sabes que eu até acho válido. Tu falaste sobre empatia, né? Muita gente não tem a menor noção do que é empatia. E também tá zero interessada em aprender. Então eu sempre digo, se tu não entendes, enquanto tu não entendes, respeita. Não, isso é verdade. Cuida da tua vida, eu super entendeu? Concordo, mas eu penso assim, tá, a pessoa não entende, mas ela respeita. Agora, qual que é o próximo passo? Talvez desconstruir esse pensamento dela. Então, vamos conversar, vamos falar sobre isso, sabe? Porque fica aquela coisa velada, assim, também. Tem certos assuntos que a gente não pode falar. Não vamos falar sobre gordofobia, sabe? Mas tu queres que eu te diga, é policiamento puro. É policiamento puro, gente. Exato. É você tá ali no dia a dia e você entender que se você vai se referir a fulana, você não se referir pela gorda, pela gordinha. Gordinha, Nossa, eu tenho um exemplo clássico comigo, que foi, eu tava indo pra academia e aí vinha uma mulher com um top, ela devia ter, sei lá, 1,80 m, era uma puta mulher. E aí, assim, ela com um topzinho branco e a barriga de fora e um shortinho branco. Só que ela tinha um barrigão de fora, assim, sabe? E aí eu falei assim, onde ela vai, gente, com essa barriga? E na mesma hora o meu outro Marcel veio, ela vai onde ela quiser, porque a barriga é dela e tu não tem nada a ver com isso. Pois bem, acho que 1 mês ou 2 depois, eu passei por uma situação muito semelhante, parecia déjà vu. Eu andando pra academia, aí veio uma mulher, e aí, de barriga de fora e tudo e tal. E aí ela passou, nisso que ela passou, aí tá, ok. Aí depois eu me toquei e me lembrei da situação. Como foi semelhante a situação, eu me lembrei, só que dessa vez eu não tinha julgado. Eu não tinha perguntado onde ela ia com a barriga dela, tu entendeste? Eu não tinha perguntado. Então, é uma questão de policiamento puro. Tu estares ali sabendo o que não falar, literalmente. Exato. Eu gostei muito da sua fala quando você fala da palavra desconstrução. E gosto também da sua fala porque nós não devemos evitar os assuntos. Não, nós temos que conversar. Tem que peitar, nós temos que conversar, nós temos que colocar esse assunto nas escolas, com os nossos alunos, com as nossas famílias. Porque eu entendo que o preconceito ele é estrutural. Eu não nasci preconceituosa, mas ouvindo a minha mãe, ouvindo a minha sociedade, ouvindo na escola, eu tenho falas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tento ser mais desconstruída, mas tem momento que eu sou machista. Porque, é claro, eu vivo num ambiente machista. Sim. Eu, antigamente, eu tinha uma coisa... Porque eu sou uma pessoa delicada, eu tropeço em tudo, derrubo tudo. Cada coisa que eu derrubo, eu falo, Bu! Ai, Bu! E aí um dia um professor falou assim pra mim, nossa, que machista que você é. Eu falei, pelo amor de Deus, claro que eu não sou, eu sou desconstruída, tá boa? Você reparou que sempre quando boa, você... professor. E hétero, toda vez que você cai, você barra, você fala, Bu? Eu falei, sim. E aí ele falou assim, vou te pegar agora. O que você achou da cena hoje? Eu falei, a cena foi do K. Ele falou, você tá vendo? Tudo que é maravilhoso é do K. E tudo que você tropeça, Bu, você coloca o órgão da mulher, isso é machista, como uma inferioridade, uma coisa de ai. E eu não percebia que eu tinha esse discurso. Aí hoje eu faço o quê? Buranha, bucanha, até eu parar de falar isso. Mas eu preciso perceber. E é isso que eu falo com as pessoas. Gente, não se esconda. Percebe que você está nesse momento de percepção e falar, eu ainda tenho um discurso machista, eu ainda tenho discursos transfóbicos, preciso melhorar. E você vai melhorar na prática, amor, é você... Ai, caramba, falei. Estou em processo, desculpa. E nós que estamos do lado de cá, a gente percebe quando é uma coisa de ódio ou quando é uma coisa de... Tá estruturado nela, tá em processo. E complementando o que tu disseste, vale super ressaltar que hoje em dia não é mais desculpa colocar, porque foi estrutural, entendeu? Tipo, sim, é estrutural, a gente já sabe, esse problema já foi identificado há muito tempo. E tu vai usar isso como justificativa até quando pra ser uma pessoa Encontrou escrota? o problema, agora precisa tratar. Entendeu? Tipo, não é mais uma desculpa. Ai, não, chamei de pretinho, ai, não, chamei de gordinha, mas é porque, menina, sabe, discutir a vida inteira. Sim, mano, até quando? E aí? Até quando vier o processo. Até quando vier criminalização. Porque eu não aguento mais pessoas da minha comunidade mortas e não virar isso ainda. Falar, mas calma, gente.
Ai, mas vocês estão levando tudo a ferro e fogo. Não, meu amor. Morreram tantas. Precisa morrer mais quantas? Pra vocês olharem pra gente e falar, peraí, é um cidadão, é uma cidadã. Eu preciso cuidar, né? Exato, eu preciso cuidar dessa parcela da sociedade. Porque eu detesto a fala minoria. Porque eu olho na rua e eu falo, gente, mas tem tanto viado, a gente é minoria. Dá vontade de falar assim, gente, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4. E olha, muito viado por A gente quadrado. É minorizado. Entende? Eu falo, gente, como assim? Não somos minorias. Quer colocar como inferioridade, não é? Sim. Mas, gente, vocês lembram que no começo do programa a gente começou falando sobre que pleno 2020 e ainda existem pessoas que fazem piada, né, com o corpo das outras pessoas. E lembra também que a gente falou que a gente era melhor que isso? Então, se você não é melhor que isso, depois desse programa, certamente você vai ser. É o que a gente espera, pelo menos, né? Para te ajudar nessa missão, a gente selecionou alguns termos gordofóbicos que, para ofender ou brincar, é bom riscar do seu vocabulário. Nossa, tô enorme de gorda. Ah, ela é fofinha, cheinha. Mas ela é linda de rosto. Hoje eu queria fazer gordice. Joga esse olho gordo pra lá. É que eu tenho cabeça de gordo, né? Então, mas ela tá acima do peso. O que importa é a beleza interior. Por isso que tá gorda. Basta ter foco. Ah, emagreci porque eu tomei vergonha na cara. Ah, ser gordinha tudo bem, mas ser desse tamanho já é demais. Depois dessas dicas para você pensar e refletir, infelizmente o programa está acabando e, Regina, foi um imenso prazer receber você aqui. Muito obrigada. Eu estou lisonjeada com a presença de vocês aqui pra gente discutir isso. E eu tô emocionada. Obrigada mesmo. Agora me conta, você já falou de alguns trabalhos seus. Vamos, como diz a Marcel, se oportuniza. Onde a gente te acha, como acha? Olha, no Instagram, @ReginaDragQueen, porque a pandemia chegou, meu amor, então a agenda de trabalho tá difícil, tá babado. Mas lá no Instagram a gente pode conversar. O Instagram é aberto para que todo mundo possa conversar comigo. Eu respondo todos os comentários. Vamos continuar essa conversa lá, tá bom? Um beijo e muito obrigada. Meninos, muito obrigado. Até o próximo programa. Obrigado. Ai, deixa eu falar um negócio antes. Deixa. Primeiro de tudo, mana, você não decepciona. Eu sabia exatamente que o programa seria maravilhoso quando você vinha aqui. E outra coisa, gente, pra você que é militante da gordofobia, entenda. Uma andorinha só não faz verão, tá? Vocês têm que se ajudar. Nós temos que nos ajudar, sendo da militância da gordofobia ou não. É todo mundo junto. Não vamos elitizar isso, tá bom? Acho que essa é uma mensagem bacana pra fechar esse show. Então é isso. Perfeita. E com isso, até semana que vem. Oi, gente, Tutu da Gazeta falando aqui. Vocês me convidaram para falar um pouquinho sobre amor próprio, sobre aceitação. Preciso dizer que esse processo, quando aconteceu comigo e ainda acontece, é um processo diário que não é fácil, porque afinal, todos os dias nós somos bombardeados por várias informações que falam, né? Seu corpo é feio, você precisa emagrecer, você não acha que você tá muito gordinho? Todo dia isso acontece, de várias formas na sociedade. E combater isso, gente, é uma luta realmente diária. Então, aprender a se amar é um processo diário e que sempre vai acontecer, mas que é muito importante. E quando a gente se entende, quando a gente se ama, o mundo fica mais fácil. A gente consegue superar várias coisas que acontecem na nossa vida que antes atrapalhavam. Então, ame o seu corpo, se ame, aprenda a se valorizar. A gente precisa aprender a se valorizar, porque afinal, né, é aquele clássico: se a gente não se valoriza, se a gente não se ama, o mundo não vai falar isso pra gente, infelizmente. Então aprendam a se amar, que é uma coisa necessária. É isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre aceitação e amor próprio. Se amem!